Glórias a Deus. Queridos, hoje eu quero ler um texto bem conhecido com vocês. Lucas capítulo 15. É a parábola do filho pródigo. Você conhece bem esse texto. E ele tem lições interessantíssimas. Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Versículo 11, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Curva a sua cabeça e diga: Deus, eu quero te ouvir, porque essa mensagem é para mim. Diga para Deus: essa mensagem é para mim. Diga pela fé: Senhor, fala a cada coração aqui agora, em nome de Jesus, amém. Bem, essa história é bem interessante. Um pai tem 2 filhos. O filho mais novo decide pedir a herança de pai vivo. Ele fala: ó pai, você se mete na minha vida, não aguento mais te ouvir, quero viver do meu jeito. Divide logo a minha parte da herança da fazenda e eu vou tocar minha vida. O pai fala com ele: mas meu filho, você tem tudo aqui, eu te amo, eu tive a sua idade, na sua idade eu também queria fazer um monte de coisa, depois eu vi que o meu pai tinha razão. Filho não vai por esse caminho, é furado. O filho fala: não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E tem filho que é tão insistente em viver o erro,
que muitas vezes você tem que falar assim, então vai se lascar. Vai se lascar. Porque aí quando você se lascar, você vai ver que eu tinha razão. E que eu sou a única pessoa nesse mundo que realmente queria o seu bem, queria a sua vida abençoada, queria mudar a sua história. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que o pai falou, olha, não estou aguentando a pressão, pegou a parte da herança, deu para o filho mais novo. Ele foi embora e já viu, né? Já chegou no barzinho falando, aí gente, é por minha conta, rodada de cerveja. Todo mundo tomando, bebendo, comendo às custas dele, cantando aquela música, fulano é bom camarada, fulano é bom camarada, fulano é bom camarada, ninguém pode negar, Só que veio uma grande crise naquele lugar. Uma crise econômica. Na crise econômica, o que custava R$ 2, custa 4, o que custava 50, custa 100. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com a gente, né? O dólar está lá em cima. Então o dinheiro dele começou a ser consumido rapidamente. Ainda bem que ele tinha uns amigos, né? Quando o dinheiro foi embora, quando a rodada de chopp foi embora, cadê os amigos? Não tinha um amigo para dar um pedaço de pão para ele, não tinha um amigo para dar uma meia água para ele morar, não tinha um amigo para nada. E agora ele começa a passar dificuldade, ele vai procurar emprego. Qual é o emprego que ele arruma? Cuidador de porco. É a profissão mais ingrata para um judeu, lidar com porco. É a profissão mais humilhante para um judeu, cuidar de porcos. E pior que isso, ele foi cuidar de porcos e tinha vontade de comer a comida do porco. Diz o texto que a fome era tanta que ele olhava a comida do porco e ficava com vontade. Eu fico imaginando o porco olhando para ele e falando assim, tira o olho, meu irmão. Tira o olho, essa lavagem é minha. Que situação humilhante. Quando ele está nessa situação, acende a luzinha na cabeça dele. Ele fala, eu estava no meu pai, eu tinha quarto, eu tinha comida, roupa lavada, eu tinha carinho, agora estou aqui me ferrando todo, me arrebentando todo. O que ele falou? Ele falou assim, eu vou voltar lá no meu pai e falar, pai, filho, eu sei que eu não posso ser mais, mas pelo menos deixa eu ser um trabalhador seu, deixa eu ter um emprego aí, pelo menos para eu ter comida. Ele volta. O pai ficava sempre na varanda esperando, crendo, um dia meu filho volta. Todo pai, toda mãe, quando vê um filho por um caminho errado, tem que ficar na janela, porque o que você ensinou está lá dentro, o que você semeou está lá dentro. Uma hora, quando tomar um soco da vida, uma burdoada, uma traulitada no meio da testa, volta, com a testa aberta, mas volta. Volta com AIDS, volta para morrer, volta com câncer, volta. Mas aí você pode cuidar da alma, se o corpo estiver todo arrebentado. Eu falo isso porque tem muito filho aqui, que está com mania de não ouvir pai. Abre o teu olho. Então, queridos, o filho voltou, o pai foi lá e falou o quê? Você fez coisa errada. Não, o pai beijou, abraçou, porque filho é filho. Beijou e abraçou. Aí o que aconteceu? O pai falou, mata o novilho gordinho, vamos fazer um churrascão. Aí começou a música, foram lá, pegaram as violas, já começaram a música e tal, começaram a preparar para fazer o churrasco e tal. Nisso o filho mais velho está voltando, ouve as músicas, aí pergunta para um servo da casa, vem cá, o que está rolando aí? Ah, teu irmão voltou, cara, teu irmão voltou, está vivo, está magro, voltou magro, abatido, mas está vivo. Teu pai está feliz da vida, mandou matar um novilho gordinho aí para a gente fazer um churrascão. O filho mais velho ficou irado. O pai procura o filho mais velho, não acha, vai lá fora. Chega lá e fala, meu filho, está tendo a festa, teu irmão voltou, vamos entrar. Ele fala, não vou entrar não. Mas por quê? Porque esse teu filho, não é meu irmão não, esse teu filho, safado, gastou o teu dinheiro com as prostitutas, gastou o teu dinheiro na bebedeira, gastou o teu dinheiro na imundícia. E ele volta e o senhor dá para ele agora um churrascão. O senhor nunca matou nenhum cabrito para eu comer com meus amigos.
O pai fala: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por favor, meu filho, não faça isso. Você está sempre comigo. Fala: pois é, mas eu trabalhei para o senhor que nem um escravo. E esse vagabundo do teu filho, o senhor está prestigiando. Fala: meu filho, eu nem sabia que você estava se sentindo um escravo. Eu te amo, o que eu tenho é teu. Por favor, entra para a festa. Queridos, essa parábola mostra dois tipos de pessoa perto de Jesus. Nós temos o filho mais novo, são os pecadores. São aqueles que decidiram viver longe de Jesus e fazer as coisas do seu jeito. São aqueles que dizem: olha, o que importa é o que eu penso, que se dane a Bíblia. São aqueles que pensam: eu me basto, eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não é isso que a gente escuta no mundo aí? Não tem um monte de gente que acha que a gente é fundamentalista por amar a palavra, que a gente é quadrado, que a gente não tem bom senso. O filho mais velho, ele representa os fariseus, os religiosos. Os religiosos, eles ficam furiosos quando os pecadores se aproximam de Jesus. Naquela época, os pecadores estavam indo atrás de Jesus. Os religiosos faziam seus cultos e pouca gente vinha. Eles ficaram com inveja de Jesus. O religioso é assim: o que importa é o culto a ele, o que importa é o que ele pensa, o que importa é a igreja do jeito que ele quer. O que importa é que as coisas sejam feitas da maneira que ele imagina, da maneira que ele aprendeu na tradição dele. Gente, o filho mais novo é aquela abordagem simplista, relativista, que diz: o que importa é o meu coração, que se dane o que eu faço. Se eu entreguei a vida a Jesus, se eu creio em Jesus, o resto eu faço o que eu quiser. Já o filho mais velho é o moralista, é aquele que acusa todo mundo, porque ele não faz certas coisas, ele só não olha para dentro de si e vê os sentimentos e atitudes que ele tem, que também são deploráveis. Queridos, o Evangelho não diz que o moralista, ele está certo. O Evangelho não diz que o relativista está certo. O Evangelho diz que o humilde está certo. Vai reconhecer o seu pecado. O moralista diz: bons dentro, maus fora. O relativista diz: pessoas de mente aberta estão dentro, mente fechada que julgam os outros estão fora. O Evangelho vai dizer: soberbo está fora e humilde está dentro. Queridos irmãos, Jesus disse que ambos estavam perdidos, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Os dois estavam num caminho complicado. O filho bonzinho, o filho mais velho, ele não estava perdido porque fazia coisa errada, não. Ele estava perdido porque fazia a coisa certa. O fato dele não se afastar do pai, o fato dele trabalhar para o pai, ele achava que isso era mais que suficiente, que ele era o bonzão, só porque ele não fazia as besteiras que o irmão mais novo fazia. Parece que os relativistas têm mais facilidade de entender o Evangelho, porque quem está vivendo no mundão mesmo, metendo bronca, sabe que está errado. Sabe que, não, eu estou fazendo as coisas que passaram do limite. Mas quem às vezes está vindo para a igreja, comportadinho, entregando um dízimo, vindo, não é nem dízimo, é uma ofertazinha e tal, e está chegando aqui, e até vai numa célula, pronto, às vezes tem uma sensação de que está vivendo em Deus, de que está andando com Deus. Existem, portanto, duas maneiras de estar perdido. Jesus está dando uma visão sobre o pecado. Tem aquele que se entrega ao pecado, e tem aquele que não compactua com o pecado escancarado, mas que dentro de si continua distante de Deus, num pecado velado. Meus amados, o novo foi, o velho ficou, mas ambos estavam errados. Um quebra as regras, o outro cumpre as regras, mas pelas razões erradas. Não vem à igreja por paixão, não faz a obra por paixão, não se envolve no reino por paixão, por quebrantamento, por gratidão a Deus, não. Cumpre porque tem medo de ir para o inferno,
cumpre, porque não, eu tenho medo dos meus filhos ir para o mundão e fazer besteira no mundo. Então, eu vou ficar na igreja só para os meus filhos não se afastar. Ou seja, as motivações são erradas. Queridos, quem sabe que está doente, procura remédio. Mas tem muita gente dentro da igreja que ainda tem a sensação de que está certo por fazer o mínimo para Deus, que é vir na igreja. E também está totalmente errado. Está distante de Deus. É só você ver qual é a sua dinâmica com Bíblia, qual a sua paixão pela Bíblia. Quanto tempo você gasta em oração? Quando sai do ambiente religioso, quanto tempo você dispara com Deus espontaneamente? Qual o seu tempo de devoção? Qual a sua alegria? Agora estou indo para a presença de Deus. Vou lá escutar um louvor. Quantos aqui têm desfrutado disso diariamente? Como detectar alguém que convive com o Evangelho, mas que não foi transformado por ele, hein? Como? A pergunta de hoje é essa aí, ó. O tema da mensagem. O tema da mensagem. Você está distante de Deus? Eu não estou perguntando se você está distante do culto, que você está aqui no culto, estou vendo. Ou então está no online. A pergunta é, você está distante de Deus? Como detectar alguém que convive com o Evangelho, mas que não foi transformado pelo Evangelho? Como detectar? Primeiro, ele se revolta com o Pai, quando a vida não acontece como ele quer. Há muitas pessoas na igreja que falam, eu venho na igreja, eu dou uma oferta, eu até ajudo de vez em quando na recepção, eu até ajudo de vez em quando lá no Kids, eu faço umas coisas, olha, eu até ajudei na creche, eu mandei para lá R$5, poxa, eu ajudei. Como é que eu estou passando por isso? Como é que eu estou passando por esse problema? Que Deus é esse? Que Deus é esse que um monte de gente está se dando bem e eu estou me dando mal? Que Deus é esse que o fulano de tal ganhou 500 mil, 100 mil, 50 mil, cresceu na vida e eu continuo apertado? Que Deus é esse que o fulano de tal, o filho dele passou no vestibular para federal e o meu filho não passou nem para a particular mais barata? Que Deus é esse que eu não consigo reformar minha cozinha? Que Deus é esse que a minha geladeira quebrou? Que Deus é esse que permitiu que meu pai morresse de Covid? Que Deus é esse? Há muitas pessoas na igreja que ainda acham que porque cumprem um ritual religioso, que Deus tem que se adequar à forma deles viverem, que Deus tem que fazer tudo por eles. O filho mais velho é assim, o irmão dele foi embora, abandonou o pai. Agora o pai resolveu receber o filho e fazer uma festa. Ele ficou chateado. O pai não pode agir fora do que ele pensa. O pai não pode fazer o que ele imagina que seja errado. O pai não pode receber de volta um traidor, um ingrato. Essa é a cabeça dele. Então ele se revolta. Tem muita gente na igreja assim, menino ainda, que uma coisa não é do jeito que ele quer, que uma coisa é feita na igreja de uma maneira diferente do que ele pensa, ele se revolta e fica de mimimi. E fica aí, não vou fazer mais nada na igreja que eu estou chateado. Você não está fazendo mais nada na igreja porque você está com preguiça. Porque você está mais preocupado com as coisas que você pode ganhar no mundo do que o que você pode ganhar na eternidade. Mas você fica de historinha, inventando moda, inventando história. Porque eu fiquei chateado com o pastor José, que ele falou isso um dia. Fiquei chateado com o pastor tal, com o líder de célula, com a célula. Não, eu ser falho, não é novidade nenhuma você saber disso. As pessoas aqui serem falhas, você não ganhou nada em saber isso, todo mundo já sabia. Agora, você deixar de servir a seu Deus, porque você ficou chateado com alguma coisa, pelo amor de Deus, quando a gente vai crescer, a gente esquece que Jesus fez tudo certo e morreu na cruz. A gente esquece que os apóstolos fizeram tudo bonitinho lá, um monte de coisa fizeram acertada lá, e morreram mal. A gente esquece que os cristãos primitivos, lá do primeiro século, os caras se apaixonaram por Jesus, viveram uma vida linda, e sabe o que aconteceu?
foram jogados no Coliseu Romano e foram devorados pelas feras, leões, ursos, tigres, despedaçaram eles em plena praça, e as pessoas todas do Coliseu rindo, batendo palmas, se divertindo com a morte de um cristão. Talvez quando Abraão estava colocando o seu filho Isaque ali no altar para sacrificá-lo, porque Deus pediu, ele botou o seu filho Isaque, um menino de 14, 15 anos. Imagina um menino, o pai com 114, 115 anos, e o menino aceita ser amarrado. É muita submissão. Eu fico imaginando na hora que Abraão está amarrando o Isaque no altar, as lágrimas descendo no Abraão, porque ele não está entendendo nada. Por que Deus pediu para eu sacrificar o meu filho da promessa? Por quê? Aí eu fico imaginando o Isaque virando para Abraão e falando assim: pai, não tem nada que Deus não possa te pedir, não? Te pediu para matar teu único filho da promessa? Não tem nada que ele não possa te pedir? Eu fico imaginando Abraão com as lágrimas descendo no olho, amarrando o filho dele para imolar, não está entendendo nada. Para imolar o filho no altar. E ele fala para Isaque: não, Isaque, não há nada que Deus não possa me pedir. A minha vida só tem sentido nele. Porque eu fiz uma escolha: obedecer e não apenas entender. Anota essa frase. O que Deus espera de você é que você entenda menos e obedeça mais. Porque a mania de querer entender tudo é que faz você desobedecer o que Deus está dizendo. E a conta vai chegar. Meus amados irmãos, ele se revolta com o pai quando a vida não acontece como ele quer. Segunda coisa que faz a gente detectar alguém que convive com o evangelho, mas não foi transformado por ele, é que sua obediência é no automático e sem alegria. Olha o que ele vai falar no versículo 29. Ele vai falar para o pai dele assim: pai, eu te sirvo como um escravo há tanto tempo e te obedeço em tudo. Olha o sentimento do filho mais velho. Ele se sentia um escravo. Sabe que tem muita gente que está na igreja e trabalha na igreja como um escravo? Não trabalha com alegria, não trabalha por paixão, não trabalha por saber que um detalhe, um gesto seu pode mudar a vida de alguém. Não, trabalha como um escravo. Tem que fazer a obra de Deus, né? Tem que servir a Deus. Ei, se eu tivesse que ser pastor, por que não? Tem que ser, né? Deus chamou, fazer o quê? Não, nunca você me viu eu me lamentando do pastorado. E a minha vida não foi só o que você vê, porque o que as pessoas veem é eu aqui no púlpito, um monte de gente me ouvindo, na internet um monte de gente me ouvindo, é isso que você vê. Você não vê as vezes que eu estava no hospital, você não vê as vezes que eu entrei numa favela e o tiro estava comendo solto. Você não vê as vezes que eu tive que aconselhar um homem enfurecido que ele queria me bater. Você não me vê na hora que levanta uma mentira na imprensa só porque eu sou amigo de alguém que a imprensa não gosta. Você não me viu no dia que eu tive um problema e que eu fiquei chorando num sábado e no domingo eu tinha que estar aqui para pregar. Porque é meu ofício. Eu não vou deixar de cumprir o meu ofício porque eu estou triste. Você tem que ir para o trabalho triste, não tem? Pois o meu trabalho como pastor tem que ser feito, triste ou feliz. A obediência tem que ser por alegria, por motivação. Porque você fala, isso é lindo, isso é apaixonante, eu não vou abrir mão disso. E não no automático, sem alegria. O apóstolo Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta, da pregação do evangelho. Atos 20, versículo 24. Paulo está dizendo: já fui açoitado, já passei frio, já tive naufrágio, já fui picado de cobra, já fui espancado, tudo isso, mas nada me traz mais alegria do que servir esse Deus. Você serve a Deus por paixão, por alegria? Ou você fica arrumando dificuldade? Tem gente que serve a Deus na igreja, mas é tão reclamão que era melhor parar, pô. Tudo reclama. As coisas são muito difíceis na igreja.
Tem que ser difícil mesmo. Você quer que libere dinheiro fácil na igreja? Você quer? Isso é dinheiro de dízimo, meu amigo. A liberação de dinheiro aqui na igreja é difícil mesmo, é complicado mesmo, é isso. É dinheiro de Deus, é coisa séria. Nós vamos dar contas a Deus. Tem que ter protocolo, tem que ter 3 orçamentos, tem que ser isso mesmo, é isso mesmo. É reino de Deus. Ah, não, então vou desistir. Vai desistir? Desiste do seu trabalho. Sua família também é difícil, vai desistir? Você é frouxo ou você tem coragem? Porque constituir família é um ato de coragem. É para homem e para mulher. Não é para menino e menina, não. Tem dificuldade? Nós vamos desistir? Não vamos não, amém? Nós vamos seguir em frente. Gente, a obediência não pode ser no automático, sem alegria. Já imaginou se todo mundo que vê a multiplicação dos pães e peixes ficasse ali falando, não vou trabalhar mais não, vou ficar perto de Jesus, daqui a pouco ele transforma uma pedra dessa em pão. Daqui a pouco ele pega umas folhas dessa da árvore e transforma em peixe. Já imaginou que acomodação ia ficar todo mundo no automático, ninguém faz mais nada, só espera Jesus fazer o milagre. Ei, o milagre acontece, mas a nossa parte é a gente que tem que fazer. Nós disparamos os milagres, a gente vai fazendo as coisas. Lembrem que acharam o menino com o pão e o peixe, Jesus multiplicou. Quem achou o menino com o pão e com o peixe? Foi Jesus? Não. Lembra de Lázaro? Quem tirou a pedra? Foi Jesus? Não, mas ressuscitar Lázaro foi com ele. Quando o aleijado foi colocado pelo telhado diante de Jesus, foi Jesus que foi buscar o aleijado? Não. Mas quando colocaram o aleijado diante de Jesus, quem curou instantaneamente ele? Foi Jesus. Metade do teu milagre está na tua postura, está na tua atitude, está em você não se render às suas angústias, está em você resgatar a alegria de servir esse Deus que te honrou. Ah, pastor, mas eu estou com meu braço assim. Ah, pastor, mas eu estou com enxaqueca. Você pode estar com um monte de problema, você vai entrar no céu alegre ou vai entrar triste. Você decidiu murmurar ou louvar. Ontem o rapaz falou aqui, eu entrei no centro de recuperação, e na semana que eu entrei, meu filho acidentou, e Deus recolheu. Vocês lembram ontem o testemunho que ele estava aqui? Ele falou, Deus recolheu. E ele falou o quê? Ele falou assim, eu decidi louvar, ao invés de murmurar. Um homem que está no centro de recuperação, que já aprendeu uma das lições mais importantes da vida, que o reino é feito do louvor, da adoração, da gratidão pelo que tem. Irmãos, quem me conhece sabe disso. Se eu chegar na sua casa, é o que? Pão com manteiga? Se prepara que eu vou arrasar. Eu vou arrasar. O que é? Jiló frito? Meu Deus do céu, prepara. Prepara para fritar mais um pouco. Não tem tempo ruim. Minha mãe me ensinou a não ter tempo ruim. Minha mãe me ensinou a comer o que tem e não desperdiçar. Às vezes, porque a gente tem mais do que nossos pais tiveram, a gente não ensina para os filhos do mesmo jeito que os nossos pais nos ensinaram. Nós temos que adorar a Deus. É Giló? É Giló. Aí se for camarão, glória a Deus 10 vezes. Qual o problema? Se tiver um gilózinho, gilózinho. Mas se tiver o camarão, camarão, por que não? Terceiro lugar, sabe quando a gente detecta alguém que está no meio do evangelho, mas não foi transformado por ele? Primeiro, ele se revolta quando as coisas não são do jeito que ele quer. Segundo, a sua obediência é no automático, sem alegria. Não tem alegria da vida cristã, não é empolgante a sua vida com Deus. Terceiro, ele despreza os irmãos mais novos. O irmão mais novo é o pecador. Quando ele sabe que alguém adulterou, ele joga pedra.
Quando ele sabe que alguém fornicou, ele joga pedra. Quando ele sabe que alguém foi por homossexualidade, ele joga pedra. Quando ele sabe que alguém fez uma coisa errada nos negócios, ele joga pedra. Ele nunca chega perto para dizer assim: e aí, como eu posso te ajudar? Sou pecador também. Você também é. Posso te ajudar? É muito fácil detectar o pecado dos outros. Difícil é a gente detectar os motivos pelos quais alguém caiu no pecado. E detectar como que a gente pode ajudar a tirar essa pessoa do pecado. A igreja tem que ser um lugar em que os irmãos mais novos podem voltar. E eles vão poder falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E a gente vai poder falar: filho é sempre filho. Seja bem-vindo à tua casa. Uma pessoa um dia desse foi no gabinete me pedir desculpas. Tinha saído da igreja, falou bobagem. Eu fiquei tão feliz. A pessoa ficou assim, achou que eu ia falar um monte de coisa, jogar um monte na cara, um monte de sermão, como que eu vou falar de um monte de coisa que para mim já estava liberado? Como que eu vou falar de um monte de coisa que não me afeta? Como que eu vou falar de um monte de coisa que a graça de Deus já alcançou a gente? Nós precisamos parar de desprezar aqueles que têm um comportamento equivocado. No mundo, um bumbum vale mais que caráter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos influências que mostram o traseiro. É horrível. É péssimo uma sociedade onde um rebolado vale mais do que uma conduta. Aonde é eleito o homem do ano, a mulher do ano. Gente que prega um caminho de vida que não é legal, é mentira. É mentira. Nós temos que saber que é mentira. Mas nós não temos que jogar pedra, machucar, ferir. Não, nós temos que dizer: olha, nós amamos essa pessoa, mas não concordamos. Mas temos que ter coragem para nos posicionar e não ficar aí. Não vou falar não, porque pode pegar mal. O que pega mal é a gente não se posicionar. Sabe por que avançou um monte de mentiras sobre o que é família, sobre a questão das drogas, sobre a questão da bebida, sobre a questão dos vícios, sobre a questão da imoralidade, sobre a questão do aborto no país? Avançou porque a gente se calou. Mas quando os maus falam, a gente não tem que, você é meu inimigo, não. A gente tem que, com muito amor, dizer: olha, fulano, está errado. Quando você fala: fulano, está errado, é diferente de você falar assim: esse povo aí, quer isso, quer aquilo. Não é diferente? Algumas pessoas, algumas lideranças afastam mais o povo da igreja pelo ódio que exalam ao confrontar as opiniões do que aproximam. E alguns, ainda se dizendo pastores, se envolvem um monte de coisa por aí, se mete na política, se mete de tudo, ainda queima o filme da gente. Ainda queima o filme dos pastores de verdade, dos pastores de ovelha. Meus amados, em último lugar, sabe quando a gente detecta que alguém está no meio do evangelho, mas não foi transformado por ele? É porque eles são péssimos perdoadores. Quando o irmão mais novo volta, o irmão mais velho fala para o pai: esse teu filho, safado, foi com as prostitutas, gastou teu dinheiro, empobreceu a gente, sem vergonha, e você não vai fazer festa para ele. O pai fala: teu filho, o teu irmão estava morto. O teu irmão foi para o mundo, se lascou. Mas graças a Deus que o que eu semeei na vida dele, uma hora floresceu. E lá na perdição,
Ele viu que ele podia voltar. E agora é teu irmão, é teu sangue. E você está contrariado, irmão mais velho. Perdoa teu irmão. Dá uma chance para ele. Queridos, só tem dificuldade de perdoar gente que não percebe o tamanho do perdão que recebe de Deus diariamente. Nós temos sentimentos, pensamentos e atitudes muito ruins. Tem coisas que a gente faz na igreja e às vezes faz por vaidade. Tem gente que faz obra social e faz para aparecer. A vaidade é maior do que a bondade. Quantos aqui que ficaram felizes quando souberam que aquela amiga sua engordou? Fala a verdade. Ela engordou quantos quilos? Sim ou não? Fala a verdade. Quantos que se alegraram porque o filho do fulano não passou para a faculdade tal, e o seu filho passou? Sabe quem tem que te perdoar? Deus. E você que precisa do perdão de Deus por pensamentos e sentimentos equivocados, nega o perdão a alguém que precisa. Não está errado, gente? Mas o pai foi atrás para que o filho mais velho viesse para a festa. Eu quero terminar dizendo, como que a gente entra na intimidade? Como que a gente volta para a festa? Como que a gente se conecta com Deus? Como que a gente passa a ter alegria para servir na igreja, mesmo com sacrifício? Lidera a célula e não desiste, supervisiona e vai lá ver as células como é que estão funcionando. Tem discipulado, faz. Tem casa de pais, faz. E é trabalhoso, mas ele está ali na obra. Como? Como que a gente restaura a intimidade? Como que a gente entra na festa? Primeiro, a gente precisa da iniciativa da graça do Pai. É só pela graça, gente. É só pelo amor dele por nós. Foi o pai que foi lá fora. Filho, vem para dentro, filho. Fica aí fora não. E foi o pai que foi buscar o filho mais novo lá na estrada. Filho, que bom que você voltou. O pai vai no filho mais novo, o filho vai no filho mais velho. Ele sabe que cada um precisa de um tipo de apoio. Ele não desiste de nenhum dos filhos, por isso não desista de quem saiu da sua célula, não desista de quem saiu da sua família, não desista de quem saiu da sua cobertura espiritual, não desista. Ele vai atrás, e ele deu um beijo no filho mais novo, não foi? Para quebrar o gelo, para ele saber que mesmo tendo feito tanta palhaçada da vida dele, mesmo traindo o ensino do seu pai, ele ainda era amado e era filho. Segunda coisa, primeiro a iniciativa da graça, segundo, você tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Você tem que saber que suas motivações para estar aqui talvez não sejam as melhores. Você tem que se arrepender de vir no culto aqui, mas não fazer o seu culto a semana inteira. Você tem que se arrepender daquilo que você falou. Você está aqui, tem gente que saiu da igreja pelo que você disse. Você tem que se arrepender. Arrependimento, todos nós podemos nos arrepender. Terceiro e último lugar, nós temos que restaurar nossa motivação para ir para a casa do pai. O pai falou para o filho mais velho: filho, vamos lá para a festa, vamos nos alegrar que teu irmão voltou. Vamos lá. Não trabalha mais para mim obrigado, não. Não trabalha mais para mim se sentindo um escravo, não. Não entrega o dízimo chateado, não. Filho, se alegre de termos uma família. Se alegre com o que eu posso fazer por vocês. Se alegre porque eu, como pai, estou providenciando para você tudo que você precisa. Nunca te faltou nada, filho. Você é filho, não é escravo. Se veja como eu te vejo, filho. Hoje, Deus quer que você se veja como filho. Que você se alegre em estar aqui.
Que você se alegre em servir essa igreja. Que você se alegre em participar do reino de Deus. Que você se alegre com os sofrimentos que você tem pela obra de Deus, porque isso é bonito. Você ter marcas na sua vida, dores, por amor a Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é a sua medalha. Meus amados, Jesus nunca teve vergonha da gente, por isso nos chamou de irmãos. Hoje, está na hora da gente não ter vergonha de irmão nenhum que voltou, irmão nenhum que chegou aqui estragado, irmão nenhum que estava aqui e até se afastou e meteu o pé na jaca, como fala no popular. Não, está na hora da gente chamar todo mundo para a irmandade, da gente se curar, se alegrar de ser dessa família e da gente ser receptivo para os irmãos mais novos que vão voltar. Amém? Curva a sua cabeça. Eu queria perguntar, como é que você está? Você está distante de Deus? Você está agindo como o irmão mais novo ou como o irmão mais velho? Você quer hoje começar um novo tempo com o Senhor? Você quer deixar sua religiosidade e ver a alegria de Deus? Você quer pedir perdão dos seus pecados? Você quer uma nova vida em Cristo? Você quer isso mesmo? Se você quer começar uma nova vida em Jesus hoje, de todo o seu coração, aonde você está, eu quero te pedir uma coisa, repete comigo uma oração. Uma oração, aonde você está, ninguém precisa ouvir. Se você quer começar uma nova vida, deixar de ser filho mais novo, deixar de ser filho mais velho, para ser alguém afinado com o Pai, ser como o filho mais novo depois da restauração, participante da presença do Pai. Se você quer isso, aonde você está? Você em casa também, você na internet aí, você na internet, vamos lá, ora também agora. Se você quer começar uma nova vida com Cristo, repete essa oração. Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço que Jesus conduza a minha vida, mude meu viver, me encha da tua glória, me encha da tua presença. Deus, faz do teu jeito na minha vida, pois é no nome de Jesus Cristo que hoje eu defino que eu vou viver uma vida nova, uma vida submetida a um plano teu. Ah, Deus, com perdão dos meus pecados eu oro, no nome de Jesus, amém.